Oi galera, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem, aqui é a Rê, e hoje eu tô de volta pra trazer um vídeo que vocês me pediram lá no Instagram, que é pra falar a respeito da minha experiência com o Kindle Oasis. Eu mostrei lá nas stories que eu ganhei de presente surpresa do meu marido um Kindle Oasis, e daí, nossa, foi uma alegria, fiquei muito surpresa. Na verdade, assim, né, foi meu marido que me deu o meu primeiro Kindle, que é o que eu tinha até o momento, que é esse Kindle Paperwhite. Vou comentar aqui com comparativos também, né, a respeito. Mas, enfim, ele foi a pessoa que me presenteou com o meu primeiro Kindle, e daí ele foi me deu de presente o Paperwhite agora durante a Prime Day, porque entrou numa promoção muito boa. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, se você não está no canal de novidades do Telegram, você perdeu as principais ofertas mais imperdíveis que aconteceram nessa Prime Day. Então já vou te lembrar pra você me seguir nas redes sociais e entrar também lá no Telegram pra você ficar por dentro de tudo em primeira mão, tá? As promoções sempre são postadas por lá e outras novidades também, conteúdos, enfim. O link fica aqui embaixo na descrição do vídeo, aproveita e vai lá se inscrever. Bom, eu mostrei lá nos stories, né, que eu ganhei o meu Kindle Oasis, o primeiro Kindle Oasis da minha vida, e várias pessoas me pediram, né, pra eu comentar o que eu tava achando, como tava sendo a minha experiência, porque eu acho que ainda existe muita dúvida das pessoas com relação ao Kindle Oasis, né. E vamos lá, antes da gente começar a falar sobre qual tá sendo a minha experiência com o Kindle Oasis, eu quero antes dar pra vocês, assim, um panorama geral de como estão os Kindles da Amazon, o que a Amazon tá entregando de Kindle hoje, quais são os modelos e comparando, assim, um com o outro pra poder ir comentando com vocês sobre as diferenças que vocês vão encontrar de um pro outro. O mais básico de todos, no momento, né, nesse momento que eu gravo esse vídeo da Amazon, tá sendo o Kindle 11ª geração, que já é um Kindle muito mais avançado do que o Kindle mais básico da época que eu ganhei o meu primeiro Kindle Paperwhite. Eu ganhei esse Kindle aqui mais ou menos em meados de 2017, por aí, e ele não era o mais básico. Tinha um outro antes ainda que não tinha nem luz embutida. Ele era só a telinha, não tinha aquela luz, sabe, própria dele. Então ele já não era o mais básico por isso, ele era um Kindle acima, né? Mas o mais básico hoje, que é o Kindle 11ª geração, ele já tem algumas coisas, né, inclusive a luz embutida, que ajudam bastante. Então, ó, o Kindle 11ª geração, eu vou ler aqui um pouquinho do que vocês vão encontrar nele. Ele tem a tela de 6 polegadas, que é uma tela um pouquinho menor do que a dos próximos. Ele tem capacidade de 16 GB de armazenamento, que é um pouco mais de armazenamento do que os outros também, né? Principalmente o Kindle Oasis, que tem duas versões, mas daí eu já comento sobre isso. A resolução dele é a mesma do que em todos os outros, que é 300 ppi. Então, toda a resolução da tela, né, de todos os Kindles está sendo a mesma no momento. Ele também tem iluminação embutida, que são 4 LEDs, eles ficam aqui assim, ó, nessa partezinha assim, sabe? São 4. E o tempo de bateria, ele diz aqui que dura semanas, né? O site da Amazon tá falando aqui que dura semanas. A mudança de página é sensível ao toque, né? Então você vai tocando na tela e ele vai passando. E ele tá disponível nas cores pretas e azul, tem conectividade com Wi-Fi. Então essas são as características do Kindle mais básico hoje da Amazon, que é o 11ª geração. E que, assim, sendo muito sincera, já entrega bastante, tá? Os outros têm outras características que são mais, assim, de facilidades, porém, também tem outras coisas que eu quero comentar com vocês agora, depois que eu usei um pouco o Kindle Oasis pra poder falar mais sobre essas facilidades. Agora falando sobre o Kindle Paperwhite atual da Amazon, que não é esse que eu tenho, tá? É uma versão mais atual. Ele tá com 6.8 polegadas, então é uma tela um pouquinho maior do que a do Kindle 11ª geração. Ele também tem 16 GB de armazenamento, também tem 300 ppi de resolução de tela. Agora ele tem mais LEDs do que o anterior, né? Ele tem 17 LEDs, enquanto o anterior só tinha 4, então a iluminação dele é um pouco melhor. A bateria também dura, assim, por semanas, e ele tem capacidade de ser a prova d'água, de até 60 minutos e 2 metros de profundidade em água doce. Então ele tem essa capacidade aí, né? Se você molhar, você não danifica o seu aparelho. Aí ele tem também o ajuste de temperatura de luz, que é uma coisa que o Kindle anterior não tem, ele só tem aquela luz lá, então nesse Kindle Paperwhite você consegue fazer o ajuste. Ele também é sensível ao toque, né? Você vai passando a página com clicando na tela. E ele tem a conectividade Wi-Fi também, assim como o anterior, mais diferente do Kindle anterior, ele só está disponível na cor preta. Depois disso a gente tem o Kindle Paperwhite Signature, que é um Kindle mais recente, né, um Paperwhite mais recente, e que tem algumas também facilidades, assim, extras, além, né, das que a gente já comentou até agora. Assim como o Kindle Paperwhite, ele também tem anti-reflexo na tela, então você não precisa ficar se preocupando com o reflexo, porque a tela tem essa proteção.
proteção. Agora, com relação ao armazenamento, é bem maior, ele tem 32 GB de armazenamento, também tem os 300 ppi de resolução de tela e tem também os mesmos 17 LEDs, assim como o Kindle Paperwhite anterior. A bateria também dura semanas, né? Eles dizem semanas, vai depender de quanto você vai usar, se você vai usar muito ou pouco, quanto mais você usa, mais o tempo de bateria vai reduzindo, né? E ele também tem aquela proteção à água, né? Proteção contra água até 60 minutos e 2 metros de profundidade. Aí ele também tem aquele ajuste de temperatura de luz, que é bem legal. O sensor de luz adaptável é uma coisa que esse aqui começa a ter, a gente vai ter a partir desse, que ele é adaptável com relação à luz ao ambiente. Você tem como configurar isso no aparelho e daí conforme ele lê a luz que tá no ambiente, ele vai fazendo esse ajuste, sabe, automático, sem você ter que ficar escolhendo qual vai ser esse ajuste. Aí ele também tem a tela sensível ao toque, ele tem o carregamento sem fio, e é o único Kindle que tem essa opção de carregamento sem fio, eu acho que é por indução. Então é um diferencial aí que você não precisa ficar colocando cabo, né, pra ligar, pra carregar o Kindle. Ele vai ter também essa conectividade em Wi-Fi e a cor apenas no preto, tá? Agora a gente vai pra ele, né, que é o Kindle Oasis, que é o Kindle mais caro e com mais facilidades que a Amazon tem no mercado até o momento. Como vocês podem ver, a tela dele é maior, que a tela mesmo, não tô falando nem do aparelho em si, que obviamente é maior, mas a tela, o espaço de tela, tá vendo? Ele é bem maior, olha, do que do Kindle Paperwhite que eu tenho anterior. Então ela tem 7 polegadas, tá? De tamanho, ele é meio quadrado assim, então são 7 polegadas, também é anti-reflexo. E ele tem a opção de 8 ou 32 GB de memória, né? Esse aqui é o de 8 GB. Quando você compra a versão com mais capacidade de armazenamento, ele fica um pouco mais caro, mas sendo muito sincera, em todos esses meus anos usando o Kindle Paperwhite, que é de 8 GB, eu nunca cheguei a lotar ele, sabe? Nunca nem cheguei perto, assim, é bizarro, assim. Livros, eles parecem que não ocupam muito espaço de armazenamento no aparelho, sabe? Então você precisa ter muito livro mesmo, tipo, muito livro mesmo pra você chegar nesses 8 GB. Então 8 GB já vai te suprir, com certeza. Daí, depois disso, ele vai ter os mesmos 300 ppi de resolução de tela. Aí agora ele vai ter 25 LEDs, diferentes dos anteriores que tem 17, né, os Kindles Paperwhite com 17, esse aqui vai ter 25. Bateria também, segundo a Amazon, dura semanas, também tem proteção à prova d'água, também tem aquele ajuste de temperatura, também tem um sensor adaptável. Ele vai ter esse diferencial do design ergonômico, porque ele tem essa lombadinha aqui, ó, que permite que você consiga ter uma pegada melhor no Kindle, sabe? Então isso aqui também é um diferencial dele. Aí ele também vai ter a tela sensível, que vai te permitir passar as páginas, mas ele também tem os botões aqui na lateralzinha, né, onde você segura, que te permite passar pra frente ou pra trás nas páginas. Esse aqui não tem carregamento sem fio, é realmente uma exclusividade do Signature Edition. E ele também tem a conectividade aí Wi-Fi e só tá disponível na cor grafite, que por sinal eu acho muito bonito. Agora que eu já falei um pouco mais aí sobre os Kindles, né, que eu já comentei sobre o que você vai encontrar em cada uma dessas versões, eu vou falar agora sobre a minha experiência com o Oasis, o que eu tô achando dele em comparação com a minha experiência que eu tinha antes com o Kindle Paperwhite de 2017. Uma das principais diferenças pra mim, que eu acho que foi a que eu de cara já senti assim que eu liguei o Kindle e que eu comecei a usar ele, foi o quanto ele é mais rápido. O Kindle Paperwhite, ele é sim bem mais lento do que o Oasis, embora o Oasis não seja também assim aquela coisa tipo super veloz igual um celular, ele não é, tipo, nenhum Kindle é rápido igual um tablet, assim, é um pouquinho diferente. Mas a velocidade é um negócio que eu fiquei impressionada. Eu não sabia que era tão rápido assim, até mesmo quando a gente tá aqui na tela dos livrinhos, né, que você vai passar na biblioteca, até isso aqui ele carrega bem mais rápido do que no meu Kindle Paperwhite. Não sei se é do Kindle, tipo assim, se é do aparelho ou se é porque o meu tava velho, já tava com alguns anos de uso, mas ele passa, ó, bem mais lento do que no Paperwhite, isso aí, no Oasis, né, isso é uma coisa realmente indiscutível. Aí outra coisa também, né, que eu já pude ir percebendo conforme eu fui usando. Que eu posso dizer, algumas facilidades aí que eu acho que são muito boas, inclusive pra acessibilidade, né, porque existem pessoas, por exemplo, por exemplo, né, eu sou destra, eu leio com a minha mão direita. Porém, se eu tiver com a mão direita ocupada, eu posso virar ele de cabeça pra baixo, eu viro ele assim de cabeça pra baixo e automaticamente o Kindle já ajusta o texto pra que eu consiga ir passando a página aqui com a mão esquerda, sabe? Então se você é canhoto ou se você tá com a mão direita ocupada e quer ler com a mão esquerda, então você pode facilmente só virar de cabeça pra baixo que ele automaticamente vai fazer essa alteração pra você e vai facilitar o seu uso. Então isso aqui eu achei muito legal. Aí agora falando sobre a questão do ajuste, né? Eu já comentei aí que ele tem os ajustes de tela, né? Com modo noturno, que é aquele modo que vai deixar o fundo mais escuro e o texto mais claro, ou o não modo noturno, que faz o inverso, deixa o texto escuro e
e o fundo mais claro. Daí a gente tem aqui a configuração de brilho, vou chegar aqui bem perto pra vocês verem, ó. Temos aqui a configuração de brilho e a temperatura de tela, que isso aqui eu acho que é uma coisa muito, muito legal. No Kindle anterior, no meu Paperwhite, eu não tinha essa opção de escolher se eu quero um tom mais frio ou mais quente. E é muito bom você poder fazer essa escolha, porque eu, por exemplo, prefiro tons mais quentes, eu acho que são mais confortáveis pros olhos. Então eu deixo assim, tipo, numa temperatura que me agrada, sabe? Que agrada aos meus olhos. Às vezes também você tem aí um óculos que ele não tem aquela proteção de luz azul, então pode ser que isso influencie um pouco no seu conforto ao longo da leitura através do Kindle. Então pode ser que seja algo a levar em consideração caso seja o seu caso, né? Aí tem também aqui, né, a mudança de brilho, né, que é quando você vê se você vai decidir se você quer mais com brilho mais claro ou menos. E também tem aqui o tal do brilho automático. Então você pode deixar ele ativado ou não ativado. Também tem outras configurações aqui que você pode, inclusive, deixar... cadê? Deixa eu ver se eu acho. Quando você vai lá nas configurações e você clica aqui em tela e brilho, você pode fazer algumas opções de coisas que você gostaria que seu Kindle fizesse. Por exemplo, aqui ó, botar a capa do livro na tela. Tipo assim, quando você não tá lendo, você deixa o Kindle bloqueado, a capa do livro que você tá lendo fica aparecendo lá. Então você pode ter essa opção, que é uma coisa que nos Kindles anteriores também já dava pra fazer. Você também pode escolher colocar no modo diurno ou modo noturno, que é aquela coisa de deixar o fundo mais escuro ou mais claro, a temperatura de cor, tamanho do layout, daí você vai definir o layout da tela. Então você consegue botar num padrão que vai ser grande, ó, tá vendo? Ele aumenta um pouco o tamanho das fontes e das coisas que aparecem, ou você deixa no padrão, que ele vai dar deixar um pouquinho menor e ocupar menos tela, assim, né? Tipo, o layout ocupa menos tela. Aí, outra configuração que você pode também colocar na tela do seu Kindle é reduzir o brilho à noite. Então, conforme vai chegando a noite, se você deixar isso aqui ativado, ele vai gradativamente reduzindo o brilho para poder ir se ajustando, né, à luz externa e daí ir deixando a experiência mais confortável para você. Então, isso aqui são algumas das coisas que você pode configurar na parte de tela e de brilho. Uma outra facilidade também que a gente consegue fazer aqui no Kindle Oasis é deixar o texto na horizontal, porque como ele tem essa tela que é mais, né, quadradona, assim, ele é retangular, mas ele é mais quadrado, né? Você tem também a possibilidade de, se você quiser, de deixar o texto não nesse sentido, mas nesse sentido. E aí, pra mudar a orientação aí do seu texto, você dá um toque no topo da tela do seu Kindle, que ele vai aparecer aquelas principais configurações. Ele aparece as principais configurações, daí você já tem aquelas opções aqui no azinho, ó. Aí vai aparecer aquelas mesmas opções que já aparecem, né, nos Kindles anteriores, então é aqui na parte de texto, né, que você vai poder configurar a fonte, o layout, o tamanho, se você quer mais compacto, se você quer maior. Então você tem como escolher o tamanho, né, da fonte aqui, que a gente já viu antes, né, o tamanho, o título, a família da fonte também você pode escolher. E aqui em layout tem essa parte de orientação. E daí você, quando clica aqui nessa parte de orientação, você pode, tipo, escolher botar ele pra ficar deitado. E daí o texto aparece na horizontal. Então, se você preferir, você pode fazer assim também. E a passagem de página continua do mesmo jeito, né? Eu não prefiro desse jeito. Eu gosto de deixar ele na orientação normal mesmo. E outra coisa também que eu descobri que esse Kindle tem, gente, que eu não fazia ideia, é a opção de você desativar a passagem de páginas na tela. Porque como ele tem o botão, você pode, né, optar por não deixar a tela sensível ao toque, porque em alguns casos você pode acabar apertando alguma coisa sem querer, passando a página sem querer. Acontecia, né, comigo com esse Kindle aqui em algumas ocasiões como ele não tem, né, aqui, deixa eu explicar melhor, né, aqui nessa borda que a gente segura, a gente tem um espaço maior pro dedo. Nesse outro Kindle, né, nos outros Kindles também, ele não tem tanto um espaço muito grande pra você ficar segurando. Então, ou a gente segura aqui embaixo, assim, né? Ou, como eu fazia, tipo, eu segurava muito assim. E daí eu só ia passando com o dedo da outra mão, né? Porque pode acontecer de, por engano, tipo assim, por algum acidente, você passar sem querer a página e tal. Daí no Kindle Oasis você tem a opção, se você preferir, de deixar isso desativado. Daí pra você fazer isso, o que você faz? Você clica lá no topo de novo pra abrir aquele menu, clica aqui também naqueles 3 pontinhos, que vai aparecer outra opção aqui de menu, e daí tem aqui, desativar tela de toque. Daí quando você faz isso, ele dá um aviso aqui que essa configuração vai desativar temporariamente a tela de toque, que você pode virar as páginas usando o botão do Kindle, e pra ativar a tela, pressione o botão de ligar uma vez para colocar o Kindle no modo de suspensão e mais uma vez para reativá-la. Então, tipo assim, quando você faz isso, né, que você desativa a tela, só vai ficar os botões funcionando. Isso é bom porque você não vai ter a tela, né, correndo o risco de clicar em alguma coisa sem querer. Porém, como você tá desativando a tela, você não tem como acessar os menus, sabe? Você não consegue ativar mais nada, só botão. Então, pra você reiniciar com
a configuração de novo, né, com a tela ativa, você clica no botão de bloquear, aí ele vai bloquear o Kindle, depois você clica de novo que ele vai reiniciar o Kindle, e daí ele vai iniciar de novo com a tela já ativada, e daí você consegue clicar na tela e fazer as alterações que você quiser. Isso aqui é muito bom pra quem tem criança, né, quem lê junto com o bebê, por exemplo. Eu fico vendo nos stories da Bárbara, né, a Bárbara Sá, que ela tem uma bebezinha agora, e daí ela tem o Kindle Oasis e vira e mexe tá a mãozinha dela ali segurando o Kindle, né, encostando no Kindle. Então, pra quem tem bebê, eu acho que isso aqui pode ser também uma boa opção, sabe? Porque não corre risco de o bebê, sem querer, clicar em alguma coisa ali e passar uma tela, ou então fazer alguma alteração que você não queira. Então essa é uma facilidade também que eu achei muito legal desse livro. Agora, desse livro não, né? Desse Kindle. Agora, falando sobre bateria. Muita gente me perguntou sobre bateria porque o meu principal problema com o meu Kindle Paperwhite estava sendo a bateria, por isso que meu marido inclusive me deu o Kindle Oasis, porque eu vinha sofrendo com a pouca bateria do meu Kindle, né, ele tava durando muito pouco. E quando você compra, quem já teve um Kindle Zero vai saber do que eu tô falando. Cara, a bateria do Kindle, pelo menos esse Paperwhite aqui, lá de 2017, ele durava, juro pra você, assim, meses. Comigo era meses. Porque como eu fico intercalando minhas leituras físicas com leituras digitais, eu não acabo usando somente o Kindle. Mas, mesmo quando eu lia, sei lá, 2, 3 livros no Kindle, eu fazia tudo isso sem precisar dar uma carga sequer, porque a bateria durava. Então tinha vezes que eu até esquecia de carregar o Kindle e às vezes no meio de uma leitura eu tava lá, o livro tava bom e vinha um aviso de que a bateria tava acabando, sabe? E daí vinha aquele banho de água fria. Só que de uns tempos pra cá começou a ficar muito frequente isso, sabe? Às vezes eu lia um livro e já tinha que carregar, ou às vezes no meio de uma leitura eu tinha que carregar de novo, e daí eu senti que a bateria tava realmente durando bem menos. Fiz alguns testes, né? Eu fiz teste de atualizar o software do Kindle, de deixar ele carregar até 100%, daí eu percebi que ele não tava carregando até 100%, ele chegava tipo assim, 97%, e daí a luzinha, ele tem uma luzinha aqui assim, né? Aqui embaixo. Você liga ele na carga e essa luzinha fica acesa. Enquanto tá carregando ela fica amarela, se não me engano, e quando termina de carregar ela fica verde, te avisando que o Kindle já tá carregado. Aí às vezes a luzinha aqui ficava verde, avisando que tava carregado, eu ia olhar e tava 96% de bateria, entendeu? Então ele não tava carregando nem 100% ainda. Daí ele tava tendo esses problemas de bateria, tava durando bem menos, mas não tava sendo uma coisa que tava ainda impactando negativamente o meu uso, sabe? Tava dando pra eu usar. Aí veio a Prime Day, meu marido achou a promoção boa, falou, vou dar também, né? Foi lá e me deu o Kindle Oasis, que, né, agora com uma bateria boa, direto da fábrica, né, zero, bateria zerada. E agora falando sobre bateria, realmente a bateria dura, né, continua durando semanas. Eu não usei por semanas ainda, né, eu li 1, 2 livros só, na verdade 1 livro e meio, sei lá. Mas o caso esse Kindle, ele tem algumas coisas que fazem com que a bateria dure menos do que das anteriores, por mais que dure semanas. Por exemplo, se você deixar ativado o formato ali, né, de deixar a luz ambiente, né, pra ele ler a luz ambiente e configurando o brilho da tela de acordo com a luz ambiente, vai gastar mais bateria. Se você quiser deixar ele assim, ó, igual tá aqui, com a capa do livro aparecendo na tela, vai gastar mais bateria. Todas essas coisinhas assim que são mais automáticas acabam gastando mais bateria do Kindle, sim. A luz, se eu não me engano, dá uma gastadinha a mais também, mas não tanto assim, mas essa coisa de ele ficar lendo o ambiente, né, lendo a luz do entorno pra poder ir mudando a temperatura de cor ou às vezes até mesmo o brilho, vai gastar um pouco mais. Outra coisa que gasta mais também, deixar ligado no Wi-Fi, né? Se você deixar no modo avião, ele vai gastar um pouco menos. Então, são algumas técnicazinhas assim que faz com que gaste menos. Porém, ainda assim, né, a bateria dura, eu acho, continua durando o que a própria Amazon diz ali, né, que dura semanas, realmente dura. Eu acho que esse Kindle aqui, eu ainda não dei, assim, outra carga nele desde que eu ganhei, né? Eu ganhei, dei uma carga inteira nele, deixei ele chegar em 100%, daí comecei a fazer o uso dele, mas eu acho que lendo pelo menos um livro por semana, ele vai durar umas 3 semanas, sem você precisar carregar, e daí você carrega de novo. O que pra mim é bem menos do que o tanto que eu carregava o meu outro Kindle, né? Pelo menos quando ele era novo, eu carregava muito. Gente, sério, assim, eu passava meses sem carregar meu Kindle, sem brincadeira. Mas eu também entendo que esse aqui tem outras facilidades que vão exigir mais da bateria dele. Então, até o momento tá sendo um uso bom, né? Tá sendo uma duração boa pra mim, não tá, sei lá, não tô precisando carregar o tempo inteiro. Mas eu também entendo que a bateria dele naturalmente vai durar menos do que a do Kindle anterior e talvez até de todos os outros Kindles que a Amazon tá vendendo no momento, tirando talvez o Signature, que tem também umas coisinhas ali mais de automatização, assim, né? Que eu acho que acabam gastando mais a bateria também. Agora, com relação a custo-benefício, qual é a minha opinião sobre o Kindle Oasis? Eu, sinceramente, acho que não é uma necessidade. Eu acho que se você é um leitor aí, né, que não faz questão de tantas facilidades assim, não vai te fazer falta. Não diria que faz falta. Eu acho que é mais questão de conforto mesmo, de você
ter uma coisa que é um pouco mais ergonômica, né, que vai ter algumas coisinhas extras ali que vão te trazer mais conforto, mas que não são, assim, essenciais para você ter uma boa experiência com a sua leitura no leitor digital. Então eu diria que se você tem pouco orçamento, né, você não tem muito dinheiro para ficar gastando com o Kindle Oasis, os Kindles Paperwhite já estão valendo super, assim. O Signature ainda veio um pouco mais caro porque é uma versão, né, com uma diferenciação ali do carregamento, né, que é o carregamento por indução, que é uma coisa mais diferente também. Mas, de novo, se não é uma coisa que é super essencial pra você, às vezes não compensa. Às vezes o Kindle Paperwhite basiquinho ali, com tudo que, né, que a gente já sabe que tem, já te supre muito bem. Eu não teria trocado de Kindle se ele não tivesse ficando com a bateria ruim. Ainda consigo usar meu Kindle Paperwhite, inclusive, quando eu for pra rua, eu só vou levar o Paperwhite. O Oasis vai ficar em casa. O Oasis é uma criança de casa, entendeu? Porque ele é mais fino, ele é mais caro e é novo. Esse aqui, como já tá velho de guerra, vai ser o que eu vou levar nas bolsas aí quando eu for pra rua, ler na rua. Então eu acho que os Kindles básicos eles já entregam bastante, porém o Kindle Oasis ele vem aí com algumas facilidades que eu diria que são mais assim, não vou dizer luxo, mas é tipo isso, sabe? Assim, é uma coisinha extra, é uma cerejinha no topo do bolo assim pra poder melhorar um pouco mais a sua experiência. Então até o momento a minha experiência com o Kindle Oasis tá sendo muito, muito boa. Eu não sei com relação à velocidade, se os Kindles Paperwhite mais recentes, provavelmente sim, né? Eu acho que eles estão mais rápidos do que esse meu, que é de 2017. Mas o Oasis, em termos de velocidade, pra mim, foi uma das coisas que mais me surpreenderam, porque eu tava acostumado com a lerdeza do Kindle anterior, sabe? Até quando o meu marido pegava o Kindle assim e falava, nossa, ele é lento, né? Eu ficava assim, mas é claro que ele é lento, ele não é um celular, ele não é um tablet, né? Ele é um leitor digital, ele é lento mesmo. Mesmo porque a tinta dele ali é toda diferente, é um negócio meio feito como se fosse tinta de papel, né? Enfim, tem todas umas tecnologias assim, então eu falei, ele é lento, sim. Mas, tipo assim, não é... Você não precisa que ele seja super veloz como um celular, então não fazia diferença. Mas aí quando eu peguei o Oasis, eu fiquei, cara, ele era muito lento mesmo. Então eu senti a diferença mais por isso, né? O principal choque pra mim foi, sim, a velocidade. E depois, eu diria, a facilidade de você passar com os dedinhos aqui, ó, só com o botãozinho. Pra mim foi uma coisa muito boa, porque daí eu não fico clicando na tela sem querer. E daí eu acabo não passando páginas sem precisar, né, passar página. Então é isso, gente. Essas foram as minhas impressões do Kindle Oasis até o momento. Tô muito feliz com o meu presente. Como eu falei, né, eu não teria trocado no momento se não fosse um presente. E se eu fosse trocar, assim, eu escolhendo, eu não escolheria o Oasis, tipo assim, só porque é o mais top, entendeu? Eu escolheria um intermediário, assim. Mas como meu marido quis dar uma mimada, ele falou assim, ah, é um objeto que você usa pra trabalhar, então você vai ter o melhor. Daí ele foi lá e me deu o melhor, entendeu? Então é isso, gente. Essas foram as minhas primeiras impressões aí do Kindle Oasis. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se eu esclareci as dúvidas de vocês, se vocês têm mais dúvidas que gostariam que eu trouxesse aqui, esclarecesse, comenta aqui embaixo que eu vou ficar de olho nos comentários de vocês. Eu vou ficando por aqui, não se agradecer. Primeiro, ao meu marido, mais uma vez, por ter dado meu presente, meu benzinho, muito obrigada, né? Você é meu patrocinador de Kindles. E também vou agradecer aos apoiadores do Catarse. Galera, muito obrigada pelo apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.